Fala, povo lindo e abençoado! Estamos de volta com mais um Polêmicas da Bíblia. E o tema de hoje é um tema super polêmico, mas para você entender, é preciso assistir o vídeo até o final. O capítulo 10 do livro de Levítico, ele narra a história de dois sacerdotes que eram sobrinhos de Moisés e filhos de Arão. O texto relata que certo dia, tomando cada um o seu incensário e pondo fogo neles, queimaram incenso e ofereceram fogo estranho perante o Senhor. Olha só o que diz o texto. O texto diz assim: Ora, Nadab e Abiú, filhos de Arão, tomaram cada um o seu incensário e pondo neles fogo e sobre ele deitando incenso. Ofereceram fogo estranho perante o Senhor, o que ele não lhe ordenara. Então saiu fogo estranho de diante do Senhor e os devorou e morreram perante o Senhor. Pesado, hein? Olha só. Algumas pessoas já me perguntaram: mas, pastor, afinal de contas, por que Deus os matou? Se eles eram sacerdotes e estavam oferecendo incenso ao Senhor, por que Deus acabou matando? Outros me perguntaram: pastor, o que era esse fogo estranho descrito nesse texto, pastor? Você quer saber a resposta para essas perguntas? Então fique conosco até o final, porque o Polêmicas da Bíblia está começando agora. Fala, povo lindo e abençoado! Sejam bem-vindos ao nosso canal. Eu sou o pastor Adilson e o meu compromisso é com a verdade. Mais uma vez, eu quero destacar a importância de sua interação com o canal e com as mensagens. Quanto mais você curtir, comentar e compartilhar, o YouTube recomenda o vídeo para outras pessoas. Então aproveita, clica no like, se inscreva no canal e ative o sininho. O sininho é que vai te dar o alerta quando saírem os vídeos novos. Então não esqueça de clicar nesse sininho também, ok? De acordo com a Bíblia Sagrada, o livro de Levítico, ele diz respeito aos levitas e às suas atribuições. Ele é um verdadeiro manual sobre as atribuições e responsabilidades dos sacerdotes de Israel. Ele contém orientações quanto ao que deveriam fazer e o que eles estavam proibidos de fazer. Por quê? A fim de demonstrar o zelo do Senhor e honrarem a sua santidade diante do povo. Esse estudo bíblico, baseado no capítulo 10 de Levítico, ele destaca um caso fatídico de descumprimento por parte de dois sacerdotes do Senhor, das regulamentações já estabelecidas por Deus. Então, eles acabaram desobedecendo, e o castigo divino que se seguiu imediatamente. Estudemos e reflitamos atentamente, pois há muitas lições que se aplicam também a nós, Igreja do Senhor. Então, fiquem bem atentos e acompanhem comigo. Nadab e Abiú, eles procediam da tribo de Levi, que era a única tribo de Israel, a qual Deus escolheu para oficiar o culto. Essa tribo ela era formada por líderes espirituais, cujos filhos homens foram consagrados ao Senhor, também para o serviço no tabernáculo e posteriormente no templo. Então, eles eram sobrinhos de Moisés e filhos de Arão, a quem Deus escolheu para o sacerdócio. Então, como sucessores de Arão, eles teriam direito ao posto de sumo sacerdote, cargo que seria passado de pai para filhos, ou seja, quando Arão não fosse mais, os filhos estariam no lugar dele. Nadab e Abiú, eles já tinham tomado conhecimento de todas as manifestações de poder de Deus, desde as pragas do Egito, desde a abertura do Mar Vermelho, da coluna de fogo no deserto, até o fumegamento no Monte Sinai, lá onde Moisés foi receber as tábuas dos 10 mandamentos de Deus. Então eles conheciam, mas por que então eles morreram ao oferecer incenso ao Senhor? De acordo com o livro do Êxodo, capítulo 30, o altar do incenso ficava no primeiro cômodo interno do tabernáculo. Era um lugar reservado, que era conhecido como lugar santo. Porém,
Deus deu a Moisés instruções específicas quanto às responsabilidades de quem deveria oferecer esse incenso. Presta bem atenção. Acompanhe comigo o que Deus disse a Moisés. Olha só. Deus disse assim para Moisés: farás um altar para queimar o incenso, de madeira de acácia o farás. E porás um altar diante do véu que está junto à arca do testemunho, diante do propiciatório, onde eu virei a ti. E Arão queimará sobre ele o incenso das especiarias cada manhã. Quando puser em ordem as lâmpadas, o queimará. Notem que essa tarefa pertencia exclusivamente a Arão. Deus não disse que outras pessoas poderiam fazer. Ele disse assim: também quando acender as lâmpadas, à tardinha o queimará. Esse será incenso perpétuo diante do Senhor durante vossas gerações. Ele disse também: não oferecereis sobre ele incenso estranho, nem holocausto, nem oferta de cereais. Observem que Deus deixou bem claro que não aceitaria incenso estranho. Ele deixou bem claro. Nem tampouco ele fala assim: derramarei sobre ele ofertas de libação. Ele também estabeleceu quais seriam as essências que deveriam ser usadas para compor esse incenso. Ele deixou tudo certinho, tudo estabelecido. Disse mais o Senhor a Moisés: toma as especiarias aromáticas, estoraque, onixa e gálbano, especiarias aromáticas com incenso puro. De cada uma delas tomarás peso igual, e disto fará incenso, um perfume segundo a arte do perfumista, temperado com sal, puro e santo. E uma parte dele reduzirás a pó, e o porás diante do testemunho na tenda da revelação, onde eu virei a ti, coisa santíssima vos será. Presta bem atenção que Deus falou, coisa santíssima vos será. Notem que o texto destaca no versículo 36, o incenso será santíssimo. O uso desse superlativo santíssimo seria para quê? Para inspirar temor e profunda reverência naqueles que ministravam culto ao Senhor. Os irmãos Nadab e Abiú jamais poderiam alegar inocência ou ignorância, pois as orientações eram bem claras e objetivas. Mas, afinal de contas, por que a oferta deles foi considerada fogo estranho? Para responder essa pergunta, eu quero destacar os 5 prováveis motivos pelos quais ele pode ter morrido. O incenso não foi feito de acordo com as instruções de Moisés, isso pode ser um dos motivos. Talvez eles não tinham conhecimento de quais eram as especiarias usadas para compor esse incenso. Esse é um dos motivos. Talvez eles substituíram algumas especiarias por outras, achando que Deus aceitaria. Isso também pode ter acontecido. Segundo, o fogo não era proveniente do fogo que queimava continuamente no altar do holocausto, que está lá em Levítico capítulo 6, versículo 12. Olha o que fala lá. Fala assim: o fogo sobre o altar se conservará aceso, não se apagará. O sacerdote acenderá lenha todos os dias pela manhã, e sobre ele porás em ordem o holocausto, e queimará a gordura das ofertas pacíficas. O fogo se conservará continuamente aceso sobre o altar, não se apagará. Terceiro, a oferta não foi feita no momento certo, ela pode ter sido no momento errado. Olha só, fala assim, ó: e Arão queimará sobre ele incenso das especiarias cada manhã. Quando puser em ordem as lâmpadas, o queimará. Também, quando acender as lâmpadas, à tardinha o queimará. Este será incenso perpétuo perante o Senhor pelas vossas gerações. Quarto motivo: Nadab e Abiú poderiam estar embriagados. Daí o porquê das orientações quanto à proibição de ingestão de vinho, logo em seguida a morte deles, que está lá em Levítico capítulo 10, versículo 9. Fala assim: não bebereis vinho, nem bebida forte, nem tu, nem teus filhos, quando entrardes na tenda da revelação, para que não morrais. Estatuto perpétuo será isso pelas vossas gerações.
Observem que Deus disse para que não morrais. Ele deixou bem claro. Então, esse pode ser um dos motivos. Quinto motivo, eles assumiram uma função que naquele momento cabia exclusivamente ao seu pai, o sumo sacerdote Arão. Com isso concluímos que aquela era uma oferta corrompida, maculada pela desobediência, imprudência e desonra. Provavelmente eles tiraram as brasas de um braseiro externo que não tinha nenhuma conexão com o legítimo fogo de Deus do altar do holocausto. Eles podem ter feito isso também. O texto original em hebraico traz a palavra zaram, que significa estranho, vindo de fora. Talvez, ao pegar as brasas de algum fogo externo ao tabernáculo, eles pensavam que qualquer fogo servia para Deus. Mas não era bem assim. Portanto, esse texto nos ensina muitas lições sobre a reverência e obediência. E alerta os irmãos que se dizem crentes do fogo, canela de fogo, do manto, do reteté, enfim, a tomarem cuidado, pois nem todo fogo provém do altar do Senhor. Cuidado, pois esse fogo pode ter vindo de fora, de outras religiões. Todos os dias nós temos que reparar o altar do Senhor e pôr o holocausto em ordem, porque Deus não aceita fogo estranho, não é qualquer fogo. Elias, quando desafiou os profetas de Baal, ele não correu, não rodopiou, ele não pulou, ele não gritou, ele não fez nada disso. Primeiramente, ele reparou o altar do Senhor e colocou o holocausto em ordem. E simplesmente orou ao Senhor e o fogo desceu e consumiu o holocausto. Nós somos templo do Espírito Santo e o nosso coração é o seu altar. Então, presta muita atenção. Amém, queridos? E nós vamos ficando por aqui, agradecendo a sua participação. Que Deus abençoe grandemente a sua vida, abençoe a tua família e até uma próxima, se Deus quiser.